A história de hoje é de Vitor. Um cara simples, batalhador, desses que acordam cedo, viram a chapa ainda cheirando a detergente e passam o dia inteiro no calor de uma lanchonete pequena, mas com muito suor. Naquela noite de sábado, o movimento estava forte. Era começo de mês, o povo tinha recebido e os pedidos estavam entrando um atrás do outro. Vitor estava suando dentro da cozinha. É para uma reuniãozinha com os amigos? Vitor, mesmo atolado, para responder. Afinal, um pedido grande podia salvar a noite. Ele já tinha tomado prejuízo naquele mês. Responde: Boa noite, claro, pode mandar. E aí o cliente desanda. 8 sanduíches. 2 X-bacon, um X-frango, um X-egg e um X-tudo. 3 porções de batata frita. Um refrigerante de 2 litros. 3 açaís médios com leite condensado. Um creme de maracujá. Total, 254. Vitor calcula rápido na mente. Margem boa. Vale a pena. Ele só pensa, tomara que seja real. Pode pagar por Pix? Pergunta o tal cliente. Claro. A chave é o CNPJ da loja. Responde Vitor, já digitando a sequência. Alguns minutos depois, chega a imagem. Um comprovante de Pix. Banco, valor, horário, tudo certinho. Até o nome do destinatário estava igual. Mas Vitor tem um hábito. Algo que aprendeu na marra, depois de 2 prejuízos. Ele não confia só no comprovante. Sempre confere no app do banco. Mesmo na correria. E aí, abre a conta. Olha o extrato. Nada. O suor na testa muda de temperatura. Agora é frio. Espera mais um pouco. Atualiza a página. Continua zerado. Olha o horário do comprovante. 21h47. No extrato, o último depósito tinha sido às 20h15. O golpe começa a tomar forma na cabeça dele. Ele sente o estômago virar. E o cheiro da chapa quente parece sumir da cozinha. Ele volta no WhatsApp. O cliente já tinha mandado até o endereço. Uma casa simples, não muito longe dali. E ainda escreveu: Assim que estiver pronto, pode mandar. A galera aqui já tá com água na boca. Vitor respira fundo. A vontade era xingar. Mandar mensagem de volta dizendo que não caiu nada. Mas ele segura. Ele sente o impulso de ir até lá pessoalmente. Ou então chamar a polícia. Mas, ao mesmo tempo, pensa no tempo perdido, na humilhação, no cliente zombando. Pensa que talvez fosse só um erro. Talvez o banco esteja com problema. Atualiza o aplicativo de novo. 0. E aí, ele olha para o lado. Vê a esposa preparando um açaí. O isopor já aberto, a sacola térmica ali do lado. Tudo pronto para embalar. Ele morde os lábios. Sente aquela indignação que vai crescendo devagar, como uma panela de pressão prestes a estourar. E é nesse momento que ele diz, em voz baixa, quase para si mesmo: Esse cara quer golpe. Vai receber golpe. A esposa, que não entende de cara, pergunta: O que foi? E ele responde, com um sorriso de canto de boca: Prepara o pedido. Mas hoje vai ser especial. Ali começa o que ninguém esperava. Nem ele. Nem a equipe. Muito menos o golpista. E muito menos o Brasil inteiro, que em poucos dias estaria comentando o lanche com pedra, que virou manchete nacional. Mas isso é só o começo. A cozinha da lanchonete ficou em silêncio por alguns segundos. Era como se todo mundo ali tivesse entendido, de imediato, que alguma coisa fora do normal estava prestes a acontecer. Vitor largou o celular no balcão, respirou fundo e olhou direto para a esposa, que ainda estava segurando a colher dentro do pote de açaí, sem entender direito o que ele tinha acabado de dizer. A frase dele ecoava na cabeça dela. Prepara o pedido, mas hoje vai ser especial. Especial como, Vitor? Ela perguntou, franzindo a testa, desconfiada. Ele deu um leve sorriso. Não era de felicidade. Era daqueles sorrisos de quem está engolindo a raiva, tentando não explodir. Raiva de mais um golpe, de mais um dia de trabalho jogado fora, de mais uma noite
em que o esforço não ia virar lucro. Era um riso seco, quase cínico. É golpe, amor. Mais um. Mandaram um comprovante falso. Já conferi. Não caiu nada na conta. Ela arregalou os olhos. Ficou parada por um instante. Depois largou a colher no pote e cruzou os braços. Mas você tem certeza? Ele mostrou o celular. Abriu o app do banco na frente dela. O saldo parado, o extrato em branco. Tudo ali. Ela balançou a cabeça, decepcionada, mas nem surpresa. Era o terceiro caso em menos de 6 meses. E o que você vai fazer? Vitor deu 2 passos até o freezer, abriu a tampa e ficou olhando lá dentro, como se procurasse uma resposta escondida entre os sacos de gelo e os restos do dia. A gente vai mandar o pedido sim, mas do nosso jeito. A esposa dele ainda não tinha entendido. Mas quando o sobrinho chegou na cozinha, ouvindo só o final da conversa, ele foi o primeiro a rir. Tá dizendo que vai mandar o isopor vazio? Quase isso, respondeu Vitor. Só que melhor. E foi nesse momento que a ideia maluca começou a tomar forma. Ele pegou uma caixa de isopor usada, daquelas que costumam descartar no final do expediente. Tava meio suja, manchada de molho, mas ainda firme. Lavou por cima, secou com pano de prato. Depois, foi até os fundos da lanchonete, onde deixavam o lixo separado, e começou a vasculhar. Achou 2 pedras médias, de calçada, arredondadas, sujas de terra seca. Pegou um pedaço de papelão molhado, uma tampa velha de pote de sorvete, um resto de alface meio murcho. A esposa dele olhava tudo aquilo com cara de susto. Vitor, pelo amor de Deus, você vai mesmo mandar isso? Vou. Hoje o cliente vai comer um combo de criatividade. Eles começaram a montar o pedido falso. Cada item era embalado como se fosse real. Pegaram uma caixinha de batata frita, colocaram dentro um punhado de folhas molhadas. Depois, enrolaram as pedras no papel alumínio, como se fossem hambúrgueres embrulhados. Uma colher de arroz seco foi colocada dentro de um pote de sorvete. Água com corante foi despejada em um copo de isopor, simulando açaí. No topo, chantilly vencido, só para dar o toque final. O sobrinho quase chorava de rir, mas Vitor estava sério, muito sério. Ele não ria daquilo. Estava fazendo porque precisava. Não queria deixar barato. Era uma forma de revidar, sem quebrar nada, sem ofender ninguém diretamente. Só devolver o mesmo nível de desrespeito que tinha recebido. Quando tudo ficou pronto, ele colou uma etiqueta na tampa do isopor. Em letras garrafais com caneta preta, escreveu: Pix falso, lanche falso. Obrigado pela visita. O motoboy, que fazia entregas para a lanchonete naquele turno, era um vizinho. Chegou logo depois, de capacete na mão, e ficou olhando a cena com a sobrancelha arqueada. Tá pronto o pedido? Vitor entregou o isopor fechado nas mãos dele, firme. Tá sim. Só entrega no endereço que mandaram no WhatsApp. Não abre. Não pergunta. Só entrega. O motoboy não insistiu. Pegou a encomenda, colocou na mochila e subiu na moto. A esposa de Vitor ainda estava nervosa. E se der problema? E se o cara se revoltar? E se for bandido? Bandido ele já é, amor. Mandar comprovante falso é crime. A diferença é que agora ele vai sentir o gosto do que está fazendo com a gente. O ronco da moto ficou mais fraco até sumir na esquina. E dentro da lanchonete, o silêncio foi substituído por uma expectativa pesada. Vitor se encostou no balcão, braços cruzados, olhando para o celular. Esperando. O que viria depois? Uma mensagem de raiva? Um vídeo viral? Um escândalo? Ele não sabia. Mas ali, naquele instante, ele sentia uma coisa estranha. Não era vingança. Era justiça. Ainda que simbólica. Ainda que absurda. E enquanto a cidade seguia sua noite, com gente rindo em bares, luzes apagando em janelas
e motos unindo pelas ruas. Um pacote com pedras viajava pelas mãos de um motoboy, rumo à casa de um golpista que nem sonhava com o que estava prestes a receber. A primeira entrega da noite tinha virado um espetáculo, e o palco, ninguém sabia. Era o Brasil inteiro prestes a assistir. A moto seguiu rua após rua, cortando a cidade com aquele som conhecido de escapamento estalando no asfalto. O motoboy, sem saber de nada, só levava o pacote. Era mais uma entrega, como tantas outras que ele fazia toda semana. O isopor vibrava na garupa, com aquele peso estranho, denso, diferente. Mas ele não suspeitava de nada. A instrução era clara: entregar, não abrir, não questionar. Enquanto isso, na lanchonete, Vitor estava parado em frente ao caixa, mãos cruzadas. Olhar fixo no celular. Esperava. A ansiedade não era de medo. Era de curiosidade. Era como se estivesse assistindo um filme, mas sem saber o que vinha depois. Ele tentava imaginar o rosto do golpista abrindo o isopor, a cara de surpresa, o susto, a decepção, talvez até o riso nervoso. Ou, quem sabe, a raiva. A esposa dele já estava arrependida. Caminhava de um lado para o outro dentro da cozinha. Isso vai dar problema, Vitor. Tô te falando. A gente devia ter só ignorado. Mas ele não respondia. Só respirava fundo, com os olhos grudados na tela. Minutos depois, o motoboy mandou uma mensagem. Pedido entregue. E foi isso. Nenhuma reação imediata do cliente. Nenhuma explosão. Nenhuma ligação furiosa. Só silêncio. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. O tempo passou devagar. O relógio marcava 22h20. Vitor atualizava o WhatsApp de tempos em tempos. Nenhuma mensagem nova. Nenhuma notificação. O cliente, até então, não tinha dito uma palavra. Na cabeça dele, 1 milhão de cenários se formavam. E se o cara descobrir onde é a lanchonete? E se voltar armado? E se expor nas redes sociais dizendo que foi vítima de discriminação? E se tiver amigos influentes? E se? Mas também havia um outro pensamento, mais forte, quase infantil, quase cômico. E se o cara comer? Essa ideia atravessou a mente dele como um raio. E ele soltou uma risada baixa, solitária, quase involuntária. Imagina, ele tentando mastigar a pedra, achando que é hambúrguer. A esposa olhou com reprovação. O sobrinho, no canto da cozinha, já estava segurando o riso fazia tempo, e quando Vitor falou isso, ele não aguentou. Deu uma gargalhada alta. Véi, imagina o cara mordendo o alface murcho, achando que é rúcula artesanal. A tensão se quebrou por uns instantes. Todos ali riram. Um alívio. Rápido, mas necessário. Mas então veio o barulho. Plim. Notificação no celular. Era o número do cliente. Vitor engoliu seco. A mão suou. Abriu o WhatsApp devagar. E ali, bem na frente dele, a mensagem que ninguém esperava. Maravilhoso o lanche. Entrega rápida, tudo certinho. Nota 10. Pedirei mais vezes. Silêncio. A esposa olhou para a tela, depois para Vitor e disse: Ele tá tirando com a nossa cara? O sobrinho se inclinou para ver melhor. Ele elogiou? Vitor ficou parado, lendo e relendo aquela frase. Tinha ironia, tinha provocação. Era como se o golpista estivesse rindo dele. Como se dissesse: Você achou que ia me atingir? Eu nem ligo. E isso doeu mais que o golpe. A ideia da entrega com pedras era para causar impacto, para devolver a humilhação. Mas a resposta foi fria, debochada, cheia de desprezo. Não era só um cliente sem vergonha. Era um cara que sabia exatamente o que estava fazendo e gostava disso. Vitor respondeu? Não. Ele travou. O dedo ficou em cima da tela,
mas não digitou nada. Não sabia o que dizer, nem se valia a pena. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. A avenida em frente à lanchonete já estava mais vazia. As buzinas tinham diminuído. Os carros passavam em silêncio, como se carregassem o segredo daquela noite. Mas dentro da lanchonete, algo tinha mudado. Não era mais só sobre o prejuízo, nem sobre a raiva. Era sobre o desprezo, sobre a zombaria, sobre aquele sentimento insuportável de ter sido feito de bobo, mesmo tentando dar o troco. O sobrinho ainda tentou brincar. Vai que ele gostou da pedra, né? Deve ter achado crocante. Mas ninguém riu dessa vez, porque ali, no fundo do peito de Vitor, uma nova chama acendia. Ele percebeu que agora não era só ele que estava envolvido. Aquela história tinha virado um jogo, um duelo, uma disputa que ia muito além de um lanche ou um pix. Era pessoal. E ele sabia que aquilo ainda não tinha acabado. O celular de Vitor ficou ali, em cima do balcão, como uma bomba relógio que já tinha explodido. Mas ninguém sabia o tamanho do estrago ainda. A mensagem do golpista ficou na tela, congelada, como uma provocação escrita com veneno. Maravilhoso o lanche. Entrega rápida, tudo certinho. Nota 10. Pedirei mais vezes. Não tinha emoji. Não tinha risadinha. Só aquela frase seca e cruel. Aquilo mexeu com ele de um jeito estranho. Mais do que raiva. Era uma sensação de impotência. Como se tivesse perdido um jogo mesmo depois de ter feito o movimento mais ousado. Como se tivesse dado o tapa. E o outro lado tivesse respondido com um sorriso. Ele ficou ali parado, olhando a tela, tentando decifrar o tom. Sarcástico? Irônico? Ou pior, genuíno? A esposa chegou mais perto, olhando com os braços cruzados. Ele tá rindo da nossa cara, Vitor. Esse tipo de gente faz isso. Não sente nada. Vitor continuou quieto. Por dentro, o estômago embrulhado. Não sabia mais se era raiva, frustração ou aquela vergonha muda de quem tenta acertar e erra feio. De quem tenta se proteger e acaba exposto. O sobrinho, que ainda tinha um restinho de esperança de que aquilo tudo fosse virar piada, tentou aliviar. Vai ver, ele nem abriu. Vai ver, entregaram errado. Sei lá. Mas Vitor já não estava mais rindo. Não, foi lá mesmo. O motoboy mandou a localização. Ele recebeu. Abriu. Leu o bilhete. E tá me dizendo que vai pedir mais vezes. O silêncio caiu de novo. E aí, como se o destino tivesse esperando aquele exato momento, o celular vibra de novo. Nova mensagem do golpista. Tem como mandar mais 2x salada e um açaí agora? Pode mandar no mesmo endereço. Eu faço o Pix em seguida. Vitor largou o celular como se fosse um copo quente. O coração disparou. Aquilo já não era mais provocação. Era tortura. A esposa segurou o braço dele. Vitor, chega! Não responde. Vamos bloquear. Denunciar. Chamar a polícia? Mas ele não ouvia. Tava com o olhar perdido. O rosto vermelho. A testa molhada. Respirava pesado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Aquilo tudo. Aquele teatro. Aquela encenação cruel. Parecia maior do que ele. Era como se alguém tivesse invadido a casa dele, roubado a dignidade e ainda tivesse deixado uma plaquinha na porta dizendo "Volto logo". Ele pegou o celular, com a mão trêmula, abriu o aplicativo do banco mais uma vez. Nada. Saldo inalterado. Era mesmo um jogo. Um jogo do qual ele era o peão, não o jogador. E aí, pela primeira vez na noite, ele pensou em expor tudo. Pensou em gravar um vídeo, mostrar o comprovante falso, mostrar o isopor com pedras, contar a história. Ele se virou para a esposa. E se a gente gravar um vídeo? Mostrar isso? Postar? Quem sabe serve de alerta, para outros comerciantes não caírem nessa.
Ela hesitou. Você quer se expor? Eu já tô exposto. Pegou o celular, ligou a câmera. A mão ainda tremia um pouco, mas ele começou a falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor. Sou dono de uma lanchonete aqui em Anápolis. Hoje a gente foi vítima de mais um golpe com um comprovante falso de Pix. A câmera mostrava o isopor vazio, o bilhete escrito à mão, as pedras, o falso açaí. Era real, cruel e, ao mesmo tempo, tão absurdo que beirava o cômico. Ele não usou raiva no vídeo, não usou palavrão, só contou. Do jeito que aconteceu. Frio, duro, sincero. Postou no Instagram da lanchonete, depois compartilhou nos stories. E ali, algo mudou. Os minutos seguintes foram um vendaval. Comentários começaram a pipocar. Gente revoltada, gente rindo, gente compartilhando. Outros comerciantes marcando amigos. Já passei por isso. Boa, irmão. Tem que fazer esses caras passarem vergonha. Vou seguir só por esse vídeo. Em menos de meia hora, o vídeo já tinha passado de 1.000 visualizações. Em 1 hora, passou de 5.000. E então, veio o direct. Uma mensagem de um perfil com selo de verificado. Boa noite, Vitor. Aqui é da TV Anhanguera. Podemos contar sua história? Vitor congelou. Olhou para a esposa, mostrou o celular. Ela arregalou os olhos. Você vai aceitar? Ele pensou por um segundo e respondeu. Agora eu vou até o fim. Porque aquela história, que tinha começado com um golpe de R254, agora tinha virado algo muito maior. Virou símbolo, virou debate, virou luta. E o que era só indignação agora começava a virar barulho. A partir do momento em que Vitor apertou o enviar no vídeo, o que antes era só frustração virou avalanche. Em questão de horas, a história do pedido com pedra estava saindo da esfera do bairro e alcançando as telas de milhares de pessoas. O celular não parava de vibrar. Notificações, mensagens, marcações. E os seguidores da lanchonete, que antes mal passavam de 200, saltaram para 2.000, 5.000, 7.000. Era como se cada pessoa que já tivesse sofrido um golpe, seja por Pix falso, cheque sem fundo ou compra que nunca chegou, tivesse encontrado naquela história uma válvula de escape, uma espécie de vingança coletiva. Mas enquanto a internet ria, elogiava, compartilhava, dentro da lanchonete, Vitor começava a sentir o peso do que tinha feito. A TV Anhanguera confirmou. Queriam gravar com ele. Uma matéria curta, de curiosidade. Essas histórias inusitadas que viralizam, sabe? Foi o que a repórter disse no telefone. Marcaram para a manhã seguinte. Vitor passou a noite em claro, sentado à mesa da cozinha, com um copo de água na mão, a cabeça fervendo. Pensava no rosto do golpista, que ele nem conhecia, mas que agora habitava seus pensamentos com uma força absurda. Pensava também no tal motoboy. Será que ele estava em risco? Será que o cara do golpe ia atrás dele? E o pior, será que ele tinha passado dos limites? A esposa entrou na cozinha e o encontrou ali, calado, com o olhar perdido. Sentou ao lado. O que foi agora? Ele demorou para responder. Quando falou, foi num sussurro. E se eu tiver errado? Ela olhou para ele com ternura e firmeza. Você não está errado. Você só cansou. Todo mundo tem limite, Vitor. Mas aquilo não bastava para ele. A sensação de estar ganhando no vídeo não apagava a dúvida no peito. Ele pensava nos comentários, na exposição, na cara da mãe dele vendo a matéria no jornal. Na manhã seguinte, a equipe de reportagem chegou. 2 repórteres, câmera, microfone de lapela. Fizeram perguntas simples. Como ele percebeu o golpe? Como foi a ideia da resposta? Qual foi a reação depois? Vitor respondeu com calma, sem exagerar. Mas por dentro, o coração batia acelerado. E se o autor do golpe aparecer depois disso? Perguntou a repórter, na última pergunta da entrevista.
Vitor hesitou. Pensou bem antes de falar. Se aparecer, eu vou mostrar o extrato vazio, o nome dele no WhatsApp, o horário. Eu não fiz isso para me vingar. Fiz para alertar. Para todo mundo ver o que a gente passa aqui, no dia a dia. A entrevista foi ao ar no mesmo dia, à noite, no jornal local, e viralizou de novo. Agora eram portais de notícias replicando a história. Manchetes com frases como "Lanchonete reage a golpe de Pix com pedras no pedido" começaram a surgir em sites do país todo. Correio Brasiliense, ND Blas, O Povo, Agenda MT, Portal TRI. As imagens da caixa de isopor com pedras circularam como meme, como protesto, como piada. E foi aí que o outro lado se mexeu. No meio de tantas mensagens, uma chamou atenção. Era de um número novo, sem foto de perfil. "Se prepara, malandro. Tu vai se arrepender disso." Vitor gelou. Mostrou para a esposa. Mostrou para o sobrinho. "Isso foi ele? Não sei. Mas o tom é o mesmo." A esposa quis ir à polícia, registrar boletim de ocorrência. Mas Vitor resistiu. "Ainda não. Vamos esperar. Pode ser só ameaça vazia." Mas a dúvida voltou com tudo. E se o golpe virasse processo? E se o tal cliente resolvesse acusá-lo de calúnia, difamação, exposição de imagem? De um lado, elogios, apoio, aplausos. Do outro, a sombra de uma retaliação. A possibilidade de que, no fim das contas, quem tentava se proteger acabasse virando o vilão da história. No dia seguinte, a campainha tocou às 9 da manhã. Vitor abriu a porta com o coração na boca. Era um homem de camisa social, pasta na mão. "Bom dia. O senhor é o responsável pela lanchonete?" "Sou. Meu nome é João. Sou advogado. Vi sua história na internet. Posso conversar com o senhor por alguns minutos?" Vitor não sabia se era armadilha ou ajuda. Mas algo dizia que aquele homem ia virar o próximo capítulo dessa maracutaia que ninguém mais conseguia ignorar. E o pior é que o jogo ainda estava só começando. João entrou com passos calmos. O sapato dele fazia um barulho seco no piso da lanchonete, que ainda estava vazia naquela manhã. Era cedo, e o cheiro de fritura da noite anterior ainda pairava no ar, misturado com desinfetante. Vitor ofereceu um café, mas ele recusou. Tirou a pasta da mão, apoiou na mesa do canto e puxou uma cadeira. "Eu vi seu caso pela reportagem, depois nos grupos de WhatsApp. A princípio achei que fosse piada. Mas, quando vi a entrevista, percebi o tamanho da coisa." Vitor ficou em pé, braços cruzados, a testa franzida. Não sabia se João estava ali para ajudar ou para intimidar. O homem era elegante demais para aquele lugar. E a fala dele, pausada, firme, com aquela voz de quem já defendeu gente grande. "Não se preocupe, Vitor. Eu não represento ninguém do outro lado. Vim como cidadão. E como advogado, claro. Achei que era importante te alertar." Vitor se sentou, ainda desconfiado. Alertar do quê? João abriu a pasta, puxou alguns papéis e colocou em cima da mesa. Coisas impressas, capturas de tela, manchetes com a foto do isopor, a etiqueta do Pix falso, lanche falso. "Você já pensou que essa história pode virar contra você?" Vitor arregalou os olhos. "Como assim?" João passou a explicar, com calma, dissecando ponto por ponto, como se estivesse explicando para um júri. "Primeiro, mesmo com razão, você usou dados do cliente, número de telefone, endereço, e divulgou nas redes. Isso pode ser considerado violação de privacidade, se alguém identificar o autor." "Mas eu não postei nome nenhum", retrucou Vitor. "Sim, mas bastam poucos detalhes para rastrear. Ainda mais com o vídeo circulando em grupo de bairro. Isso já te coloca em risco jurídico. E mais..." Ele virou outra folha. "Você mandou um produto adulterado. Um pacote com pedras.
objetos estranhos. Isso, juridicamente falando, pode ser entendido como desacato, até dano moral, especialmente se o outro lado inventar qualquer reação. A raiva começou a subir em Vitor. Então quer dizer que o cara me dá um golpe, manda comprovante falso e eu ainda posso sair como culpado? João respirou fundo. Vitor, o Brasil é o país onde quem se defende mal se complica. O golpista é criminoso, mas você deu munição. Ele pode te processar por constrangimento, por exposição, até por tentativa de lesão simbólica. Entende? Vitor ficou mudo. Era como se o chão tivesse afundado de novo. Primeiro o golpe, depois o deboche. Agora, a ameaça real de um processo. A esposa apareceu na porta da cozinha, olhando de longe. Viu o rosto do marido. Branco, os olhos fundos. João recolheu os papéis, guardou tudo na pasta e se levantou. Eu não vim aqui para te assustar. Vim para te preparar. Se quiser, posso te ajudar com uma consultoria. Mas mesmo que não queira, ouça meu conselho. Pense bem nos próximos passos. Se esse sujeito se sentir atacado, ele pode agir e vai usar a internet contra você. Vitor não respondeu. Só balançou a cabeça. João saiu em silêncio. E aí? O vazio. O som da rua entrando pelas frestas. O refrigerador zumbindo ao fundo. E a cabeça de Vitor girando, girando, como um liquidificador sem tampa. Por um lado, ele era aplaudido como herói. Do outro, podia virar réu. A esposa se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Vitor, se quiser a gente deleta tudo. Tira o vídeo. Acaba com isso. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz saiu rouca. Se eu apagar, é como se estivesse aceitando o golpe. Como se dissesse para ele, você venceu? Ela ficou em silêncio. Sabia que o orgulho dele não ia permitir. Mas também sabia que aquilo estava corroendo ele por dentro. A dúvida virou pedra no peito. E como toda pedra, ela só aumenta. E se parte, e machuca. Naquela noite, Vitor voltou a receber mensagens, anônimas, algumas rindo, outras ameaçando. Gente que achava que ele estava abusando, chamando de folgado, vingativo, sem noção. Mas também havia apoio. Comerciantes de outros estados mandando vídeos, dizendo que fariam igual. Um deles escreveu: Você virou símbolo, irmão. A gente está cansado. Você falou por nós. E aí, Vitor percebeu. O que antes era só uma brincadeira de revolta, agora tinha virado bandeira. Tinha virado discurso. Tinha virado guerra. Mas toda guerra tem perdas. E ele ainda não fazia ideia de quanto aquela resposta impulsiva ia custar. Na manhã seguinte, Vitor acordou com a sensação de que o travesseiro tinha sumido. A cabeça dele parecia estar apoiada direto no concreto. Os olhos doíam, as costas doíam, mas nada doía tanto quanto a dúvida martelando dentro do peito. Ele abriu o celular ainda deitado. A notificação do Instagram piscava no alto da tela. Mais 3.200 seguidores. Mais de 70 mil visualizações no vídeo. Uma nova menção no Twitter. Agora era uma página de humor nacional comentando o caso. X Pedra. O combo gourmet que nenhum golpista pediu, mas recebeu. Vitor soltou um riso nervoso, quase um soluço abafado. Levantou, foi até a cozinha, ligou o café. A esposa já estava acordada, com o semblante cansado, o cabelo preso de qualquer jeito. Dormiu? Ele negou com a cabeça. Você? Ela também não. O que era para ser um alívio coletivo tinha virado uma insônia compartilhada. O barulho do café passando foi interrompido por outra notificação no celular. Era um link. Alguém tinha marcado a lanchonete numa matéria do Correio Brasiliense. Ele clicou. Lanchonete de Goiás revida golpe de Pix, com pedras no lugar do pedido.
Vídeo viraliza e divide opiniões. Logo abaixo, prints do vídeo, da mensagem do cliente, da etiqueta com o aviso. Vitor passou o dedo na tela devagar, lendo os comentários. Era um campo de batalha. Tem que fazer mesmo, bandido bom é bandido exposto. Isso é crime também, sabia? E se ele tivesse alergia a alguma coisa? Genial! Arte contemporânea. X-pedra. Ridículo. O comerciante perdeu a razão. Denúncia já. A esposa leu por cima do ombro dele. Isso não vai parar, né? Ele fez que não com a cabeça. Ao longo do dia, os portais se multiplicaram. ND Blais, O Povo, DOL, Agenda MT, Portal Tree, todos reproduzindo a mesma história, com pequenas variações no texto, mas todos puxando a mesma frase. Lanche com pedra. E quanto mais a história se espalhava, mais crescia o risco de alguém importante, alguém com raiva, alguém com poder, resolver reagir. Era como ver um balão subir. Bonito, colorido, mas sabendo que uma hora ia estourar. À tarde, Vitor recebeu uma ligação de número restrito. Ele atendeu com a voz trêmula. Do outro lado, uma voz masculina, seca, de alguém que já estava nervoso há muito tempo. Escuta aqui, seu comediante de quinta. Você acha bonito se aparecer às custas dos outros, né? Você não sabe com quem está mexendo. E desligou. Vitor ficou imóvel, olhando para o nada. A esposa entrou correndo quando viu a expressão dele. O que foi? Me ameaçaram. Ela levou a mão à boca. Vitor, a gente precisa ir à delegacia. Agora. Ele concordou. Pela primeira vez, sem resistir. Na delegacia, o policial de plantão já conhecia o caso. Tinha visto o vídeo. Tinha rido, segundo ele mesmo confessou. Mas agora o senhor precisa formalizar. Se recebeu ameaça, a gente precisa registrar. Vitor contou tudo. Desde o pedido, o comprovante falso, a montagem do isopor, a entrega, o vídeo, até a ligação. O boletim foi registrado. Mas ali ficou claro. A lei anda a passos diferentes da internet. Olha, a gente pode investigar, mas com número restrito, vai ser difícil chegar em alguém. E se o senhor for processado, aí é outra história. Entra no cível. Na saída, um rapaz jovem, com crachá de empresa de segurança privada, abordou Vitor discretamente no estacionamento. Vitor? Vi teu caso. Se quiser, a gente está oferecendo um pacote promocional de monitoramento de fachada. Câmera, alarme, o básico. Tá todo mundo de olho em você agora, amigo. Vitor agradeceu, mas não respondeu. Naquela noite, ele fechou a lanchonete mais cedo. Encostou a porta, apagou as luzes e ficou sentado na cadeira do caixa, em silêncio, por quase uma hora. Ele pensava no início de tudo. Naqueles 254, na pedra dentro do isopor, no bilhete escrito com caneta Bic. E agora, tudo tão maior. A história tinha fugido do controle. Estava na rua, no país, na boca do povo. E ele, ali dentro, em silêncio, tentando entender se ainda era dono da própria narrativa. Ou se, como acontece tantas vezes nesse país, o pequeno que tenta reagir, acaba engolido por um sistema que só sabe proteger quem bate, nunca quem apanha. A madrugada passou como um vento sujo, sem descanso, sem sonho, só aquele estado de vigília constante. Os olhos abertos mesmo com o corpo pedindo trégua. Vitor já não sabia mais se era raiva, medo ou só cansaço. A lanchonete virou trincheira. E ele, soldado sem farda, tentando segurar a porta com o próprio corpo, enquanto a internet inteira assistia. No dia seguinte, a cidade acordou diferente. No ponto de ônibus em frente à lanchonete, 3 adolescentes tiravam selfie com a fachada ao fundo. Um deles gritou rindo. Ô Vitor, tem lanche com brita hoje? A piada bateu no ouvido dele como um tapa gelado.
Ele forçou um sorriso e acenou, mas por dentro, aquilo feriu mais do que as ameaças. Era como se, de repente, ele tivesse virado o personagem de um meme. Não um ser humano com CPF, boleto e coração batendo apertado no peito. A esposa dele chegou mais tarde, vinda da padaria, com sacolas nas mãos e um olhar preocupado. O cara da padaria me reconheceu. Disse que vai fazer promoção com pão com pedra, que é para surfar no hype. Ela largou as sacolas na pia com um pouco mais de força que o necessário. A gente virou piada, Vitor. E não é mais só no WhatsApp, é no bairro, no centro, em todo canto. Ele não respondeu. Pegou o pano de prato, limpou o balcão já limpo. Tentava ocupar as mãos enquanto o peito parecia prestes a estourar. À tarde, um carro parou em frente à lanchonete. Desceu um homem engravatado, óculos escuros e uma mulher com prancheta na mão. Fiscais. Boa tarde. Somos da Vigilância Sanitária. Recebemos denúncia anônima de manipulação irregular de alimentos. A esposa de Vitor arregalou os olhos. O quê? Queremos apenas verificar as condições da cozinha e do armazenamento de produtos. Procedimento padrão. Eles entraram, tiraram fotos, fizeram perguntas, anotaram detalhes. Em nenhum momento disseram que havia algo errado de fato. Mas a mensagem ficou clara. Alguém estava cutucando as autoridades. E elas estavam respondendo. Depois que foram embora, Vitor se trancou no banheiro. Ligou o chuveiro, sentou no chão frio e ficou ali. Não chorou. Mas também não resistiu. Ficou imóvel, deixando a água escorrer pelo rosto, como se pudesse lavar o nome dele, a culpa, o arrependimento, a exposição. Porque a verdade, que até então ele tentava empurrar para debaixo do balcão, agora estava escancarada. Ele não tinha mais controle de nada. O vídeo que era para ser um alerta virou um monstro. Ganhou vida própria. E todo mundo queria um pedaço. Na mesma noite, ele recebeu uma mensagem de uma influencer de Goiânia, com quase 1 milhão de seguidores. Oi, Vitor. Amei sua história. Tô indo para Anápolis esse fim de semana. Será que você me entrega um X-Pedra de verdade pra gente gravar um Reels? Ele olhou para a tela, incrédulo. Isso aqui é loucura? A esposa leu por cima do ombro e quase jogou o celular no chão. Isso virou circo, Vitor. E a gente é o palhaço. Mas o que mais doía era saber que tudo começou por uma tentativa de não aceitar mais calado. Por um gesto quase infantil de querer devolver com a mesma moeda. Só que a moeda era falsa. E agora, quem estava devendo era ele. Na tentativa de encontrar algum refúgio, Vitor procurou os grupos de comerciantes da cidade. Explicou a história, pediu conselhos, tentou entender se mais alguém já tinha passado por isso. E foi ali que ele encontrou um ponto de luz. Vários donos de pequenos comércios começaram a mandar mensagens privadas. Gente de padaria, loja de roupa, oficina, todos com histórias parecidas. Comprovantes falsos, golpes criativos, prejuízos que ninguém reembolsa. Um deles escreveu: Mano, você fez o que todos nós já tivemos vontade de fazer. Mas nunca tivemos coragem. Você virou símbolo. Não desiste agora. E outro: tem um jeito certo de fazer isso virar exemplo, de educar, sem se prejudicar. Vem com a gente. Vitor ficou em silêncio por minutos. Era como se uma nova porta tivesse se aberto. Uma chance de transformar o erro em movimento, a vergonha em voz, a loucura em causa. Mas seria possível resgatar o que ele tinha perdido? A reputação? A tranquilidade? O respeito? Ou tudo aquilo já era ruína? Uma ruína simbólica, onde só restava juntar os cacos e tentar construir algo novo. Na tela do celular, a última mensagem do grupo dizia: Vamos marcar uma reunião com a Associação de Comerciantes. Queremos você lá, não importa o que digam. Você não está sozinho. E pela primeira vez em dias, Vitor sentiu algo diferente no peito. Não era raiva, nem medo.
Era esperança, pequena, tímida, mas viva. Como se, no meio de tantas pedras, ainda houvesse espaço para plantar alguma coisa. No sábado seguinte, a lanchonete abriu mais tarde. Vitor não estava com pressa. Pela primeira vez em semanas, ele tinha desligado o celular por algumas horas. O barulho das notificações já tinha virado um zumbido permanente na mente dele. E agora, ele precisava de silêncio. Nem que fosse por 30 minutos. Às 10 da manhã, ele chegou à sede da Associação dos Comerciantes de Anápolis, num prédio modesto, com piso antigo e cheiro de café coado em coador de pano. Lá dentro, umas 15 pessoas sentadas em círculo. Donos de barbearia, oficina, papelaria, lanchonete, mercadinho. Ele entrou sem alarde. Um dos membros, Dona Teresa, da mercearia da Vila São Joaquim, se levantou e foi até ele. Que bom que veio, Vitor. A gente estava esperando. Ele não sabia o que dizer. Sentou, tirou o boné, cruzou as mãos no colo. A reunião começou com relatos. Casos de golpes, ameaças, prejuízos. Um dono de açougue contou que recebeu um cliente que mandou print de transferência e desapareceu com 3 quilos de carne. Um borracheiro contou que recebeu pagamento antecipado por uma suposta empresa e depois teve os dados clonados. Quando chegou a vez de Vitor, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu só queria que sentissem na pele o que eu senti. A frase saiu crua, seca, doída. Eu sei que não foi o jeito certo, mas, no dia, parecia justo. Eu não aguentava mais sentir que estava sendo feito de otário. Ninguém riu. Ninguém julgou. Todos entenderam. Um homem de voz grave, dono de uma loja de eletrônicos, falou em seguida. O que você fez pode até ter extrapolado um pouco, Vitor, mas serviu para levantar uma pauta que estava enterrada há anos. A gente apanha calado há muito tempo. Você deu um grito. E então veio a proposta. Criar uma campanha, formal, institucional, com apoio da associação. Um movimento de comerciantes locais contra fraudes de Pix, com cartazes, alertas, workshops sobre segurança digital e, principalmente, união. Vitor arregalou os olhos. Mas vocês querem que eu participe? Dona Teresa sorriu. Não. A gente quer que você lidere. Ele engoliu seco. Não se achava pronto. Nem perto disso. Eu sou só o cara que mandou pedra no lanche. Não, ela respondeu. Você é o cara que fez o Brasil inteiro prestar atenção. A ideia era simples. Criar um selo, chamado Confere o Pix, que todo comerciante afiliado colocaria na vitrine. Junto de QR Code, chave verificada e uma política clara. Nenhum pedido é preparado antes da confirmação no extrato bancário. E mais, fazer vídeos educativos, com casos reais, incluindo o de Vitor, mostrando os perigos dos golpes e como preveni-los. Tudo com linguagem acessível, direto ao ponto, distribuído em escolas, feiras e redes sociais. Era um plano ousado, mas tinha apoio e tinha alma. Vitor voltou para casa naquele dia com um nó na garganta. Pela primeira vez, sentia que podia transformar o caos em construção, mas ao mesmo tempo, a sombra do processo ainda o acompanhava. À noite, o telefone tocou. Era o advogado João, aquele que tinha aparecido dias antes. Vitor, tudo bem? Passei hoje na delegacia. Aquele número restrito, conseguimos rastrear. Ligação feita de um chip não cadastrado, comprado em dinheiro. Típico de quem não quer ser encontrado. Então não dá em nada? Não dá em cadeia, mas serve de alerta. E outra coisa. Ouvi de fonte segura que o suposto golpista está cogitando entrar com ação civil contra você, alegando danos morais. Vitor fechou os olhos, apoiou a testa na parede. O que eu faço? Se for processado, a gente responde. Mas quer um conselho? Claro. Aproveita essa campanha. Constrói em cima disso.
Mostra que você não foi vingativo. Foi educativo. Mostra que seu erro virou lição. Isso pesa. Isso ajuda. Vitor desligou. Ficou ali, em silêncio, por minutos. Só ouvindo o som da cidade lá fora. Buzinas distantes, o latido de um cachorro, o barulho do ventilador girando devagar. E então, escreveu. Um post. Curto. Direto. Nem todo erro merece ser enterrado. Alguns merecem virar ponte. Obrigado a todos que transformaram o meu tropeço numa causa. Seguimos. Um por todos. Publicou. Desligou o celular de novo. E dormiu. Pela primeira vez, em paz. O domingo amanheceu diferente em Anápolis. O céu estava limpo, o ar mais leve, e a cidade parecia respirar em outro ritmo. Na frente da lanchonete de Vitor, um cartaz novo estampava a vitrine. Aqui só preparamos após confirmação de Pix. Respeito é o ingrediente principal. Logo abaixo, o selo recém-criado. Confere o Pix, uma corrente desenhada ao redor de uma máquina de cartão. Dentro da lanchonete, tudo seguia no mesmo compasso de sempre. Chapa quente, cheiro de gordura, suco batendo no liquidificador. Mas tinha algo diferente em Vitor. O jeito como ele se movia, como atendia os clientes, como olhava para o relógio. Era como se, depois de semanas de tensão, o corpo dele tivesse reencontrado a própria respiração. Às 11 horas, chegou um jornalista de uma rádio comunitária. Queria gravar uma entrevista rápida, só áudio, para uma série chamada Pequenos com Grandes Histórias. Vitor aceitou. Sentou na cadeira de plástico da calçada, com o microfone na mão, e falou com calma, sem ensaio. Não contou a história como uma piada, nem como um escândalo. Contou como quem sobreviveu. Eu não me orgulho do que fiz, mas também não me arrependo de ter reagido. Se eu tivesse ficado calado, talvez hoje a gente não tivesse esse selo, essa campanha, esse cuidado todo que está crescendo entre os comerciantes. A verdade é que a gente aprende no susto. O jornalista agradeceu, apertou a mão dele com força e foi embora. No fim da tarde, uma entrega chegou à lanchonete. Uma caixa grande, com remetente de São Paulo. Dentro, um quadro emoldurado com a imagem do isopor, a etiqueta escrita à mão, e embaixo, uma placa de metal. X Pedra, símbolo da virada, quando o golpe encontrou a resposta. Era um presente enviado por um coletivo de pequenos empresários do interior paulista, agradecendo pela coragem de Vitor. Ele sorriu, mas dessa vez, com os olhos marejados. Pendurou o quadro perto da entrada, ao lado do cardápio. E ali, naquele lugar que já tinha sido cenário de vergonha, de medo, de dúvida, agora morava um pedaço de história, da dele, e de milhares de outros comerciantes que, como ele, carregam o peso diário de empreender no Brasil com a faca na goela. Naquela noite, ele fechou a lanchonete e foi até a praça com a esposa. Sentaram num banco de cimento, tomaram sorvete, ficaram em silêncio, olhando o movimento. Criança brincando, casal discutindo baixinho, ambulante vendendo algodão doce. Ela segurou a mão dele com força. Passou. Ele olhou para ela e respondeu. Passou não, mas agora a gente sabe o que fazer quando vier de novo. Porque a verdade é que o Brasil nunca foi fácil, e nunca vai ser. Mas em cada esquina, em cada balcão, em cada caixa de isopor, tem alguém como Vitor. Alguém que luta, que tropeça, que aprende, e que, mesmo depois de ser feito de bobo, escolhe levantar, olhar no olho do golpe e dizer, hoje não. E é por isso que essa história precisa ser contada. Para que todo mundo saiba que até no país da malandragem, ainda tem gente com coragem de responder, nem que seja com uma pedra, ou duas, se for preciso. Se essa história te tocou, se você já sentiu na pele a dor de um golpe,
de uma injustiça, de um prejuízo que ninguém quis ouvir, se inscreve no canal. A cada semana, a gente traz histórias reais, brasileiras, de quem caiu e levantou. Porque aqui, ninguém apanha calado. Compartilha, comenta e ajuda a dar voz para quem precisa. Sua inscrição faz a diferença, de verdade.